A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje o motivo desse vídeo é porque quero falar a respeito de um tema importante, os falsos ministros. E quero explanar a carta de Paulo a Tito como mensagem central deste vídeo. E espero que os meus irmãos sejam edificados. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 1, versículo de número 10, diz: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Só até aqui. Meus irmãos, para que possamos compreender a carta de Paulo a Tito e o seu conteúdo, e os ensinamentos em que Paulo ele tem para oferecer a Tito, para que Tito pudesse organizar a igreja que havia na ilha de Creta, é preciso que nós conheçamos quem é esse jovem Tito, quais eram as suas características, o que ele fazia de tão diferente, a ponto do próprio apóstolo Paulo confiar a ele missões delicadíssimas, difíceis. Por mais que fosse um jovem, Tito, ele era visto como um homem responsável, um fiel amigo, um fiel irmão em Cristo, onde as características que mostram de Tito, mostra que Tito era um homem alegre, um homem de palavras duras, incisivo, porém, ele era alguém que consolava os abatidos. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que o espírito de Tito alegrava todos os que estavam ali ao seu redor. Então mostra que esse jovem Tito, ele era alguém que tinha uma importância muito grande na obra de Deus e principalmente na obra missionária. A Paulo devemos tudo o que se sabe sobre o caráter, a personalidade e o ministério de seu amigo e colaborador Tito, ao qual chama de verdadeiro filho segundo a fé comum. O apóstolo o menciona em 3 das suas cartas, 2 Coríntios, Gálatas e 2 Timóteo, e dirige a ele a presente carta. O livro de Atos, no entanto, não contém nenhuma referência a Tito, apesar de ter sido companheiro de Paulo na sua viagem a Jerusalém, quando ocorreu a chamada reunião dos apóstolos. Seguramente, a sua presença ali representou um papel relevante em apoio às ações de Pedro, Paulo, Tiago e outros frente àqueles que pretendiam que os gentios, para chegarem a ser cristãos, teriam diante disso se submeter à lei mosaica. Passado um tempo, o apóstolo confiou a Tito missões tão delicadas, como pôr ordem na igreja de Corinto e organizar a vida da comunidade cristã da ilha de Creta. Também visitou a Dalmácia ao norte do litoral adriático, visita sobre a qual não há informação. Paulo, que pensava passar um inverno em Nicópolis, rogou-lhe que fosse para lá, a fim de estar com ele. A carta a Tito, que lhe foi enviada quando se achava em Creta, está muito relacionada com 1 Timóteo no que diz respeito aos temas tratados e ao estilo literário. Depois da saudação inicial,
Paulo instrui o seu discípulo sobre as condições pessoais que deverão ser achadas nos crentes, especialmente nos chamados a assumir responsabilidades na igreja. Insiste também no sentido de que Tito repreenda os que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Desse modo, se refere, por um lado, a falsos mestres, que com os seus ensinamentos transtornam casas inteiras, e, por outro, as atitudes hostis adotadas por alguns membros da numerosa colônia judaica de Creta. A má fama dos cretenses era proverbial. Paulo, citando a este respeito o poeta grego Epimênides, no 6º século antes de Cristo, a quem chama de profeta, se expressa com dureza inusitada. Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Logo, abranda o tom das suas palavras para aconselhar Tito sobre questões pastorais, para animá-lo a conduzir-se sempre de forma exemplar perante todos os crentes, independentemente da idade, sexo ou condição social destes. Os ensinamentos sobre a justificação e a salvação pela graça de Deus e sobre a ação do Espírito Santo fundamentam a exortação do apóstolo para que Tito se mostre firme no governo e na edificação espiritual da igreja. A carta, ela é concluída com algumas instruções pessoais e uma breve forma de bênção. Não há informação precisa a respeito do lugar e ocasião em que foi redigida a carta a Tito. Alguns pensam que pode ter sido enviada da Macedônia em data anterior ao último e definitivo aprisionamento de Paulo entre os anos 63 e 67. Agora que tivemos o resumo da carta a Tito e a estrutura daquilo em que Paulo ele queria falar para Tito, agora eu preciso falar sobre os falsos ministros. E hoje eu quero falar especificamente sobre os falsos ministros. Observe aqui que após Paulo escrever como Tito ele deveria qualificar os ministros, ele diz que o presbítero ele deve ser homem de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não sejam acusados de devassidão. Observe que são essas as características de um presbítero aprovado para fazer a obra de Deus. Porém, a partir do versículo 10, agora Paulo vai escrever a respeito dos falsos mestres e das falsas doutrinas, porque existiam muitos ali naquela ilha que estavam trazendo confusão espiritual para as igrejas que haviam ali dos crentes. Porém, esses falsos ministros pregavam conforme as suas próprias ganâncias, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Observe aqui que quando Paulo cita a respeito dos homens que eram insubordinados, desobedientes, ele diz que esses homens, eles pregavam uma mensagem sem sentido. Uma mensagem onde ele enganava os seus ouvintes com as suas falsas doutrinas, o seu falso evangelho. Observe aqui que uma das características de um falso ministro é a sua vergonhosa ganância. Essa é a primeira característica de um falso ministro. Ele é ganancioso. Ele não se importa com a saúde dos seus ouvintes. Ele está mais preocupado em pregar conforme os seus desejos do que conforme o Evangelho de Cristo ele nos ensina. É por isso que Paulo diz a Tito, é necessário que você calem eles, porque eles estão pervertendo casas inteiras.
eles estão destruindo as famílias através das suas falsas doutrinas, dos seus falsos ensinamentos. Observe aqui que no versículo 12, Paulo agora ele vai citar um poema de um poeta grego do século VI, que era Epimênides. Epimênides, em uma das suas poesias, ele cita os cretenses. E ele diz que os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Observe aqui que agora ele fala de mais 3 características de um falso ministro. Quais são as primeiras características que Epimênides ele cita em sua poesia? A primeira é que os cretenses são sempre mentirosos. Observe que um falso ministro, ele mente em suas ministrações. Eles mentem com vários tipos de testemunhos, onde só eles são dignos de viver aquele testemunho, de ter aquela experiência espiritual com Deus. São pessoas que inventam testemunhos, são pessoas que inventam mensagens, são pessoas que colocam doutrinas aonde não tem, aonde Cristo ele não nos ensinou. Observe aqui que uma característica de um falso ministro é que ele sempre mente, são sempre mentirosos. Se você for estudar acerca da ilha de Creta, Creta significa cretizo, que quer dizer mentir. O povo que vivia na ilha de Creta, eles eram mal vistos pelas outras pessoas que viviam em outras culturas, em outras sociedades, porque a ilha de Creta era vista como uma ilha pagã, uma ilha imoral, uma ilha de pecadores, pecaminosos no mais profundo âmbito. Porém, Tito ele tinha essa missão delicadíssima, que era combater esses falsos ministros, era combater as heresias que estavam sendo pregadas dentro da igreja da ilha de Creta. A ilha de Creta era a terceira ilha, a terceira maior ilha do mar Mediterrâneo. Na antiguidade existiam mais de 100 cidades dentro da ilha de Creta, com vários tipos de culturas, vários tipos de religiosidade, vários tipos de cultos, aonde eles cultuavam a Deus, a deuses como Zeus, porque os cretenses, eles exaltavam a Zeus, porque se você for estudar a respeito de Zeus na antiguidade, você vai ver que Zeus era um homem mulherengo, um homem imoral, um homem que tinha várias mulheres. É por isso que os cretenses aqui, eles têm essa primeira característica de mentirosos, são feras terríveis. Observe que a segunda característica que Epimênides ele cita em sua poesia é que eles são comilões. Irmãos, se você vê um ministro aonde ele está acima do peso, não quer dizer que ele é uma pessoa que tem glutonaria. Por quê? Porque existem fatores genéticos que fazem pessoas serem mais gordas do que outras. Porém, existem pessoas que têm um espírito da glutonaria, o pecado da gula. Observem aqui que a segunda característica que Epimênides ele escreve em sua poesia é que os cretenses são comilões. São pessoas que têm o espírito da glutonaria. E são ventres preguiçosos. É a terceira característica, preguiçosos. Um falso ministro, ele mente,
como já foi dito, são mentirosos. A segunda, são comilões, são pessoas que não se importam com a sua saúde, não se importam com o seu corpo, não cuida do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, não tira tempo para fazer exercícios físicos, não tira tempo para se alimentar bem, comem vários tipos de comidas industrializadas. E se você for estudar a respeito de como você se alimentar, de como você pode ter uma vida mais feliz, vem através dos alimentos. Você sabia que a maioria dos casos de ansiedade, de depressão, são por causa daquilo em que nós comemos? Gorduras industrializadas, alimentos industrializados, comidas enlatadas. Isso tudo causa em nosso corpo efeitos negativos. E, consequentemente, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a insônia, a falta de concentração, o déficit de atenção, tudo aumenta porque você não se alimenta bem. E o seu corpo, ele é uma máquina. E para que essa máquina ela consiga exercer o seu trabalho de forma perfeita, é preciso você cuidar dela. E quando você se alimenta bem, come frutas, quando você busca viver uma vida de saúde, com exercícios físicos, tudo isso faz parte da vida cristã. É corpo, alma e espírito. São as três junções para que nós tenhamos uma fé saudável. É preciso termos essa mentalidade. A terceira característica é que são o quê? Preguiçosos. Os falsos ministros, irmãos, são preguiçosos. São pessoas que não se importam em estudar a palavra. São pessoas que não se importam em buscar a revelação diretamente do trono de Deus. Eles não estão preocupados com as vidas espirituais que irão ouvir o alimento estragado deles. Eles não estão preocupados, porque eles são preguiçosos. São pessoas onde eles não têm prazer nos estatutos de Deus, não têm prazer de meditar na palavra de Deus. São homens que são preguiçosos e eles pregam conforme a sua preguiça. É por isso que lá no livro de Jeremias diz que ai daqueles que fazem a obra de Deus de forma relaxada. Ai daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente. Você acha que Deus, ele não vai requerer de você a mensagem que você pregou? Deus vai te perguntar: quantas horas você estudou para pregar a minha noiva? Quantas horas você orou para admoestar a minha noiva? Para levar a palavra à minha igreja? São coisas que nós devemos nos atentar, porque a preguiça é um pecado. Quando eu tenho preguiça de estudar, de conhecer a Deus através das Escrituras, eu sou um campo de fácil acesso de Satanás para que ele possa me destruir. Observe aqui que as características desses falsos ministros eram características de homens que hoje têm em nossas próprias igrejas e nós não percebemos. Nós temos que ter cuidado, porque por muitas vezes achamos que estamos fazendo a vontade de Deus e estamos fazendo a vontade do inimigo. Aí entra aqui o versículo de número 13, onde ele diz: este testemunho é verdadeiro, portanto repreendam severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas.
afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Observe aqui, amados irmãos, que os falsos ministros que têm as suas mentes cauterizadas pelo pecado, pelas suas próprias ganâncias e desejos, observe que eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que eles são abomináveis, que eles são desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Quantas pessoas acham que estão fazendo a vontade de Deus? Quantas pessoas acham que, por estarem nos cartazes de grandes pregações, de grandes cultos, de grandes festividades, congressos, eles acham que estão fazendo a vontade de Deus? Mas se a vontade de Deus não estiver de acordo com essa doutrina, não adianta fábulas judaicas, não adianta dízimos, ofertas, não adianta nada disso, porque quem vai receber o teu dízimo é só a instituição, CNPJ. Deus não recebe dízimo de adúltero, Deus não recebe dízimo de pessoas enroladas, veacas, que não pagam. Deus, ele não recebe dízimo, porque o dízimo é santificado. Da mesma forma em que o dízimo é santificado, nós temos que nos atentar que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, que nós estejamos aptos a fazer a vontade de Deus e conhecer as Escrituras Sagradas para que nós não sejamos enganados pelos falsos ministros. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, que vocês sejam edificados por esta palavra. Logo mais eu venho com novidades para os meus irmãos e que Deus abençoe a vida de cada um.